Boa noite, meus amados. A gente está tentando fazer tudo direitinho, né? Porque parece que são dois lobos velhos, como que é? Você fala? Velha raposa? Velha raposa. Olha a raposa. Duas vezes raposa, agora somos ovelhinhas. É verdade. E a gente está aqui batendo a cabeça um pouquinho. Mas, amados, mais uma vez nós estamos juntos Graças a Deus. nesse modo um pouco diferente aí, até para os líderes voltarem, sentirem, para que quando voltarmos para as casas, está todo mundo suave. Graças a Deus, Glória a Deus. hoje, mais uma vez, eu e o irmão Domênico. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela atenção aí todos aí, né? Mas é tudo para a glória do Senhor, né? E de grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo. Estamos aqui para isso, para encher, para nos alimentar, né? Essa é a finalidade da célula, não é verdade? Então, meus amados, vamos. Acredito que vocês já estão aí. Hoje a gente está um pouco diferente, fazia tempo que a gente não estava aqui, não se juntava aqui. Verdade. Mas glória a Deus que você está aí na sua casa, com a sua família. E separe esse tempo. Esse tempo, Deus tem falado muito com os pais e filhos, Deus tem falado com todos nós na igreja. Então, assim, tenta trazer o seu filho aí para perto de você. Porque às vezes é difícil, a gente traz eles nos cultos e às vezes eles não observam bem o que está acontecendo, né? Então, nesse momento, você coloca ele aí no meio de vocês. E a gente vai buscando melhorar o nosso conhecimento. E hoje o assunto é o legado dos pais. Nós já fomos só filhos. Hoje nós somos filhos e somos pais. Vai chegar a hora que os nossos filhos não serão só filhos, eles serão pais. E isso não muda, isso não para. Nós precisamos deixar um legado. Como igreja, mais ainda, né? A gente pode deixar um legado, a gente vai até falar sobre isso, um legado de coisas materiais. Mas a prioridade nossa é, no momento, como igreja, como célula em família de Deus, é o legado moral e espiritual que nós vamos deixar, né? Então nós vamos orar para darmos início. Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos no teu nome. Sim, Pai. Glória a Deus, nós estamos aqui, eu, o Domênico, a Renata nos apoiando, o pastor Luiz, a Rosa, cuidando do som, ajudando para que tudo corra bem, para que todos compreendam bem o que nós vamos falar. Sim, meu Deus. Que os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes, os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o que o Senhor com certeza tem a nos falar nesta noite. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Não deixa, Deus, ninguém impedir que a tua voz chegue de forma compreensiva dentro dos lares, na vida dos filhos, dos pais, para que possamos, a Deus, continuar sendo igreja e crescendo de forma madura, coerente, consciente. Em nome de Jesus, obrigado por todos que estão conosco. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amados, o legado dos pais. Filipenses 4:9 diz assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo falando isso, porque tudo isso ele aprendeu de Jesus, agora ele está transmitindo. Ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Aqui existe a ordenança e existe a promessa. Então nós precisamos, como legado que nós precisamos deixar, nós vamos deixar legado daquilo que nós aprendemos, já que o principal foco aqui é moral e espiritual. Os bens, assim, só a misericórdia de Deus, né? Mas tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, coloquem em prática. Que Deus vai estar com vocês o tempo todo. Se Deus está conosco o tempo todo, é só bênção, né? Não tem como não ser bênção. Você tem deixado um bom legado para o seu filho biológico ou filho espiritual? A gente aqui, nós dois temos filhos biológicos e filhos espirituais, porque nós lideramos célula, nós lideramos igreja, estamos juntos, cuidando das ovelhas, dos discípulos, dos filhos espirituais que o Senhor tem dado para nós.
você tem deixado um bom legado para os seus filhos? Porque aqui o objetivo não tem como falar dos filhos deixar um bom legado para nós. A ordem das coisas, o ciclo das coisas é esse. Os pais deixam um legado. Claro, os filhos que obedecerem, os filhos que estiverem na presença do Senhor, eles serão beneficiados, como o Deus de paz estará com vocês. Nós, os pais, estaremos com nossos filhos. Mesmo casando, a gente quer apoiar, a gente quer estar junto, a gente quer fazer com que eles sejam abençoados. Então, assim, você não precisa responder para a sua esposa, para os seus filhos. Você precisa responder para você. Você tem deixado um bom legado para os seus filhos, biológicos e espiritual? Quer comentar alguma coisa? Opa, é uma baita de uma responsabilidade isso aí, né? Na verdade, hoje, eu vendo isso aqui, né, o legado dos pais, eu falo, meu Deus do céu, hoje, falando como filho, né, 45 anos, quanta riqueza. Na verdade, eu falo, Senhor, glória a Deus. Minha mãe, ela sempre se sentiu um pouco culpada, pelo menos ela demonstrava isso pra gente, pelas condições financeiras, fala, nossa, eu gostaria de ter dado um bom estudo para vocês, pagar. Eu falo, mãe, apesar de todas as dificuldades, hoje eu digo isso, eu falo, que diferença fez a palavra do Evangelho para nós? Pelo menos nós somos em 5 irmãos, e hoje eu falo, meu Deus do céu, quantas lutas, quantas dificuldades, que se não fosse o legado da palavra de Deus, o exemplo dela na prática, não só na teoria, senão seria uma hipócrita, quanta diferença isso fez ao decorrer de todos esses anos. Senão não teria aguentado, teria jogado a toalha, espanado há muito tempo, entendeu? E essa é a diferença, passar o bastão, né? Dar continuidade no propósito, não é verdade? Você vê, nós deixamos o legado. Os nossos filhos, eles podem ouvir, mas não precisam obedecer. É verdade, né? decisão deles. A gente precisa, é o que a gente sempre fala, né? Nós somos faróis, setas, que direcionam, mas nós não obrigamos a ninguém a participar ativamente de todos os conselhos que nós damos, porque dizem aí que essa geração, eu não sei se nós somos a geração Z qualquer coisa e eles são a XY, ou se eles são a W não sei o que, mas nós somos uma geração, eu e o Domênico aí, pela nossa idade, que lia mais a Bíblia, que estudava mais a palavra de Deus. E hoje a galera, assim, a maioria pouco pegam na Bíblia, né? Lê, então, misericórdia, né? Às vezes pegam por pegar. Então é difícil. Mas legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de um outro. É deixar algo de valor. Ou seja, legado é uma herança deixada para alguém, que também pode ser moral e espiritual, que é um dos focos maiores nossos aqui, porque eu acredito que o Domênico ele vai deixar o sítio para uma menina, o apartamento na praia para outra. Amém, amém, sela tudo aí. O Vitor e a Laura também parece que já escolheram as partes dele. Agora, só que o nosso objetivo principal é que os nossos filhos espiritualmente eles sigam o nosso caminho. Amém. Não que nós sejamos o exemplo perfeito, não, mas nós buscamos demais a estatura do varão perfeito, a se aproximar mais do Senhor, né? O seu legado como cristão, o maior e melhor legado que você pode deixar para os seus filhos é o legado espiritual, a verdade de Deus. Esse é o nosso objetivo. Às vezes, as filhas do Domênico ainda são pequenininhas, os meus são maiores, e o Vitor, né, com 18 anos, eles indagam muito, porque tudo a gente coloca Deus. Vai fazer uma prova, coloca Deus. Vai estudar, coloca Deus. Vai sair com os amigos, coloca Deus. Cuidado com o que você fala, porque Deus está no que você está falando. E daí eles ficam meio assim, meio sem paciência, porque tudo é Deus, como diz a música, né? Então, o nosso legado
é um legado espiritual que nós precisamos deixar para os nossos filhos, e é a verdade de Deus. A gente não tem outra verdade, a gente não tem uma segunda opção de caminho. O caminho é Jesus, é a palavra de Deus, e é isso aí. A nossa identidade em Cristo Jesus, que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Pode ser que aparentemente no começo eles não percebam muito, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai agir na vida deles e vai fazer eles lembrarem de muitas coisas que nós falamos. E daí é a hora de colocar em prática. Às vezes vão colocar em prática no momento mais difícil. Não precisava sofrer para colocar em prática. Eles poderiam colocar em prática naturalmente. Mas a galera hoje é um pouco mais complicada. Mas o nosso legado tem que ser deixado. Só concluindo o pastor falando aí. Eu acredito que os mais novos aí também, tá? A galera aí, os filhos também. E diz aí se todo mundo um dia falou o contrário dos pais ou não, só foi eu. Nós crescemos ouvindo aquela frase, né? Se eu tivesse a sua idade, com a experiência de hoje. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma verdade indiscutível. Entendeu? Quanta coisa, assim, os pais falam porque tem sabedoria nisso aí, né? Erraram e falam, olha, eu não gostaria que você perdesse tempo em ter estourado o pneu do seu carro naquele buraco que está ali na frente. Mas, decisão, né? Cada um. A gente orienta. Eu queria que o meu filho de 18 anos, com corpo saudável, todo bem sarado, tudo em pezinho, tivesse a minha mente em Cristo. Entendi. Meu Deus, como ele seria, Glória a Deus. Gente, ele ia brilhar do começo ao fim, não porque a nossa mente é brilhante, mas é porque nós temos um objetivo. Nós aprendemos, nós recebemos, nós ouvimos, nós vimos, estamos vendo, estamos tentando colocar em prática tudo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. E o Deus de paz está conosco. Gente, já pensou um jovem participando de todas essas bênçãos, mesmo os mandamentos, que aprender, é receber, é ouvir, é ver, isso é ordenança, são coisas que eu preciso fazer e pôr em prática. Não adianta só aprender e deixar aqui na cabeça voando ou perdido em algum cantinho aqui, para que o Deus de paz esteja conosco, nos abençoando. Imagina os nossos filhos com a nossa mente cristã, seria maravilhoso. Não é assim que funciona, mas nós não podemos deixar de mostrarmos a nossa identidade espiritual para eles. Nós somos filhos de Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aquela verdade que não apenas faz crescer e alimentar as suas vidas, mas que se torna uma bênção para os nossos filhos netos. É o alicerce, é a base bíblica, é o fundamento para as futuras decisões dos nossos filhos. Então, se a gente fala, parece que não surte efeito nenhum, mas está lá guardadinho, porque eles são um monte de esponjas. Eles vão absorver o bom e o ruim. De vez em quando eles jogam na nossa cara o ruim, porque a gente é humano. Mas na hora da dificuldade, se eles lembrarem de tudo aquilo que nós pais, que estamos em Cristo, que temos um conselho cristão dentro da palavra de Deus para dar, e eles estiverem entrando em algum tipo de crise, eles vão observar na hora das decisões. Eu vou tomar tal decisão. Não, mas calma aí. O meu pai, minha mãe cansa de falar que Deus não sei o quê, que Deus não sei o quê, que Deus não sei o quê, mas essa minha decisão não está muito baseada em Deus, no Deus dos meus pais. E daí o Espírito Santo pode mexer na mente deles e vai dar a opção de Deus. Eles vão decidir ou não, mas se a gente mantiver a nossa postura cristã, eles vão ter uma lembrança melhor na hora de tomar as decisões e vão ter que tomar um monte de decisão. E dentre elas vão tomar muitas decisões erradas também, como nós tomamos até hoje. Mas a misericórdia de Deus nos ajuda demais, né? Glória a Deus. Como deixar esse legado de presente? Precisamos transmitir nossa identidade em Cristo. Devemos compartilhar com as nossas crianças, adolescentes, jovens essa identidade. Não, por mais velho que sejamos, a galera chama a gente de tiozinho, chama de Matusalém, chama de um monte de coisa, né? Você é da época de Moisés, você não sei o quê. Não, independente disso, nós precisamos continuar falando de Jesus para os nossos filhos. Já que eles leem pouco,
então nós vamos ser, como disse a nossa irmã Ana Paula, né? Eles vão ser, nós seremos a Bíblia que eles vão ler. Querendo ou não, enquanto estiver com a gente, nós vamos falar de Jesus para eles. Sim, crianças, sim, adolescentes, jovens, até adultos, nós vamos continuar falando, porque nós nos preocupamos em deixar um legado de presente. E legado de presente, deixar presente, a gente entende que presente é coisa boa. E como nós estamos em Cristo, né? Então aqui, como pais, devemos orientar, aconselhar com o coração, com a mente e a Bíblia aberta. Sempre Bíblia aberta. Irmãos, entenda a coisa, tá? Bíblia aberta não é só a Bíblia aberta hoje, né? Esses dias eu vi uma mesa de intelectuais da fé falando, e o rapaz disse assim, não, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ele pegou o celularzão dele, não estou apertando o aplicativo aqui, tal. Aí eu olhei assim, né? Eu estava fazendo um outro serviço, não estava olhando para eles. Ele, quando ele falou, eu vou abrir minha Bíblia aqui, ele era um celular que tinha Bíblia. E daí ele fez menção. Então, assim, você vai aconselhar, você vai orientar com o coração, com amor, mas com a mente, a razão. Qual a razão nossa? Qual é a base da nossa razão? É a Bíblia aberta. Mentorear usando nossas vidas como exemplo. Não adianta nós falarmos de Jesus para os nossos filhos, que é certo, que é errado, que é certo, que é errado, e na prática nosso exemplo é péssimo de pais. Então não pode. Irmão, Deus é amor. Se Deus é amor, nós pais precisamos ser amor. Deus é justiça. Então tem hora que nós vamos ter que agir com justiça com os nossos filhos. Orientar. Hoje a linguagem não pode muito usar o termo disciplinar e tal, castigar, mas de forma verbal nós temos todo o nosso direito de verbalizar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Errou, vai levar uma liçãozinha de moral aí dentro da palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu achei. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Legado. Se você não é amigo do teu filho, você não está deixando legado nenhum. Hoje vamos falar sobre a importância de deixarmos esse excelente legado para os nossos filhos. Querendo ou não, a cada dia estamos construindo e deixando um legado para eles. Bom ou mal, a gente está deixando alguma coisa para ele. Aí você, pai, mãe, você precisa analisar. Peça, você pode até perguntar para o seu filho, não é humilhação não. E apesar de que os humilhados serão exaltados, você pode perguntar para o seu filho. Ô filho, você espera mais de mim como pai, como mãe, como cristão? Eles vão falar alguma coisa. E não é hora de você jogar na cara deles o que você espera deles. Você fez uma pergunta para eles te perguntarem. É uma avaliação. Então, assim, você não precisa, você vai ouvir o que você não gosta, mas pode ser que seja uma verdade, e não é por isso que você vai jogar não, você está falando isso de mim, mas e você? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para manter a nossa amizade com os nossos filhos. Então, a gente precisa observar essas coisas. No texto acima, Paulo estava simplesmente deixando um excelente legado para os seus filhos espirituais. Nesta noite vamos meditar juntos sobre algumas áreas que nossos filhos estão nos observando. Os nossos filhos estão nos filmando. E aí? Os olhos dos bichinhos, meu filho, não para. Né? Nossos filhos estão observando, como por exemplo, como lidamos com os nossos cônjuges. E aí, Fernando? Aí, meu. Sobe o coraçãozinho aí. Coloca uns coraçãozinhos aí. Procede ou não procede? Diz aí. Efésios 5, 22 ao 25. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Tem mulherada que não gosta muito dessa parte. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas vamos fazer o oposto? Se fosse assim, maridos, sujeitem às suas esposas. Mulheres, amem seus maridos e dê a vida por eles. Aqui está dizendo, né, Jesus se entregou como Cristo se entregou a si mesmo por ela. Tem umas versões que falam, né, que se entregou de que forma? Morrendo, dando a própria vida, né? E aí? Qual que é o mais pesado? Se fosse o oposto?
Olha, se Deus aconselhou, tem coisa que é difícil a gente, pelas culturas que a gente vem ao longo dos anos, mas se Deus ele dá a regrinha, ele dá a receita, é porque com a intenção de funcionar o casamento, funcionar a família, né? E os filhos estão de olho nisso. A gente dá o exemplo, assim, temos que nos esforçar para dar o exemplo. Em casa, já teve situação de eu ter que me retratar com a Fernanda. Falar, desculpa, perdoa, foi mal. Porque realmente vacilei. E o oposto também. E lá em casa a gente tenta criar. Eu aprendo com a vida dos irmãos que têm filhos mais velhos, sabe para quê? Para que eu consiga corrigir a rota das minhas que ainda eu tenho um certo domínio de pai, no bom sentido da palavra, tá? Então eu tento corrigir. Para quê? Para justamente plantar e colher lá na frente, tá? E eles não perdoam. Eles vêm mesmo. Esses dias atrás aí eu saí de casa, dei um beijo na Amanda, um beijo na Bianca. A Bianca falou, papai, o senhor não vai dar um beijo na mamãe? Aí eu voltei, aí fiz aquele biquinho discreto, né? Assim, né? E aí a mineirinha falou, nossa, que bicão, entendeu? E teve que dar o selinho nela para poder sair. Mas não passou dos olhos da Bianca, ela viu e percebeu. Nossos filhos estão observando a maneira com que lidamos com os nossos cônjuges. E não perdoa mesmo, eles vê mesmo. Nossa conduta, nosso jeito de falar, nosso tratamento, a forma carinhosa, o respeito, a fidelidade, não passa em vão. Eles observam mesmo. Eles estão nos observando sem que a gente perceba. Tá? E não adianta fingir, porque a turminha sabe quando é alguma coisa verdadeira, autêntica, e quando é só um fingimento. Tá? Quer dizer, todo pai um dia foi criança e tem suas experiências aí. Tá? Você pode ter certeza que sua vida conjugal influencia no comportamento dos seus filhos. Você pode ter certeza que a sua vida conjugal influencia no comportamento dos seus filhos. Por isso, cuidado com o que vocês estão plantando, né? Não estou gostando disso, gente. É a tal da semeadura. Plantou, vai vir a colheita. Então não tem jeito, né? Aquilo que a gente sempre comenta aqui. E uma semente só não dá apenas um fruto. Não é verdade? Por isso que eu tento ser sábio e usar a experiência dos irmãos que têm filhos mais velhos e usar e corrigir a rota com as minhas que são menores. Glória a Deus. Nossos filhos estão nos observando. Como lidamos com o nosso próximo. Eles veem a sua atitude no dia a dia, né? Como que você se comporta. Mateus 22, do 37 ao 39. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, acima de tudo. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Meu Deus do céu. É óbvio que está todo mundo aprendendo, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas a intenção é essa mesmo. É que a gente sempre se esforce, se policie para se encaixar nisso aqui. Não é a palavra de Deus se encaixar no nosso estilo de vida. É nós nos adaptarmos no molde que Deus pede. Que é amar o próximo como a si mesmo. Eu falo que eu tenho que fazer algumas vezes esforço para isso aqui. Não é, nossa, simplesmente não. E é assim mesmo que funciona. A gente vai treinando, chega uma hora que aquilo ali vira um hábito, tá? E se todo mundo realmente, de todo o coração, tratasse o próximo como a si mesmo, será que o mundo estaria como está hoje? Será que nossos relacionamentos teriam problemas como algumas vezes tem? E aí? Seria perfeito, não é verdade? Como lidamos com o nosso próximo? E aí? Nos iramos com facilidade? Desrespeitamos com facilidade? Somos pacientes ou impacientes? Você se preocupa com o próximo? Ou cada um cuida do que é seu? O problema não é meu, não é do meu assunto.
olha, eu tenho aprendido algumas coisas. É aquilo lá, como o pastor já comentou algumas vezes assim, mandou você caçar coquinho, não, nada impede de você continuar em oração. Mas até então, algumas vezes aqui a gente foi mal compreendido, mal interpretado. Por quê? Eu vejo assim, algumas vezes assim, já aconteceu de chegar e você falar, ó, tem uma postura acontecendo assim, com seu filho, com um assado, com X ou com Y, porque eu gostaria, e inclusive os irmãos aí, viu, tem a liberdade. Um dia vê aí uma das minhas aí tomando alguma atitude que não condiz com a palavra de Deus, por favor, tenha a liberdade de chegar em mim e falar, tá? Assim ocorreu. Para quê? Porque eu tenho a chance de corrigir a rota delas, tá bom? E a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, o que acontece? Peca. Nossos filhos estão nos observando sem que a gente perceba como lidamos com o próximo. Você já passou pela experiência de ver seu filho presenciando um mau exemplo seu? Como você se sentiu? E após esse ocorrido aí, você mudou ou não? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência. É o que eu falei, a gente corrige a rota, errou, passou o sinal vermelho, vê onde caiu e corrige a rota. Teve uma ocasião, Amanda, grandalhona já, acho que estava com 6 ou para 7 anos, eu passei no ônibus com o meu cartão integrado e passei com ela junto. Na hora que eu passei, já estava aqui com os irmãos aqui, uns 2, 3 anos atrás, logo no comecinho. Eu passei, belezinha, aí a moça, a cobradora perguntou para mim, falou assim, ela tem quantos anos? Eu falei, tem 5. Ela tinha 7, automático. Eu dei 2 passos, o Espírito Santo falou, caramba, meu, você não está entendendo nada. Se você está querendo alcançar as coisas grandes e você erra nas tarefas de casa, falei, deixa eu voltar. Então minha filha viu ali e falou, opa, eu tenho 7, pai. Entendeu? Eu voltei e falei, filha, é verdade, peraí, fiz mal. Voltei, como o pastor fala. A gente muitas vezes faz a besteira, depois tem que ficar 2 vezes envergonhado, mas porém corrige a rota. Moça, me perdoa. Ela tem 7 anos. Desculpa, não sei o que me deu aqui. Ó, toma, passa mais uma passagem. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, catei a Amanda, o RG dela, fui lá na rodoviária lá, falei, vamos fazer um outro cartão para cortar o mal pela raiz. Olha que idiotice, gente. Para economizar o quê? R$5. E de repente vou dar uma miguezinha, querendo alcançar as coisas grandes que Deus ainda tem para nós, e vacilando com umas coisinhas bestas que está impregnada na nossa cultura, aquela mentirinha, não, isso aqui é simplesinho, não tem nada a ver, o consórcio é caro mesmo, eles roubam a gente. Não, meu, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então assim, se errar, errou, mas então também mostra o outro lado da moeda para os seus filhos, vai lá e dá o exemplo consertando o erro, tá? Para que eles de fato tirem experiência disso aí. Então, meus amados, coisas que os nossos filhos estão observando, como nós tratamos os nossos cônjuges, como nós lidamos com o próximo, e agora como lidamos com as nossas dificuldades e erros. Nós adultos, quando erramos e os nossos filhos vêm, às vezes parece que é difícil pra caramba a gente voltar atrás e falar para eles que a gente tem dificuldade nisso, naquilo, que nós erramos. Olha o exemplo que o Domênico deu aí. Ele cuidou da filha dele, que é a mais próxima dele, e resolveu a situação lá. Depois, no automático, a gente vacila. Nas coisas espirituais, a gente está sempre no manual, mas nas coisas erradas é automático. Isso é difícil, né? Então, como lidamos com nossas dificuldades e erros? Romanos 12, 17 e 18. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Gente, não é só o que é correto diante dos seus filhos, diante dos outros também. Renata, o notebook acabou a bateria.
É que a gente estava se olhando lá, irmãos, para tentar corrigir, né? Porque vocês já observaram que o olhinho da gente fica rodando para cá, rodando para lá, né? E a gente está querendo fazer bonito para que vocês fiquem felizes, né? Esses dois pão de homem aqui. Falando Nossa, gente, olha, juntando a cabeça de um com a testa do outro, a gente é a perfeição em pessoa de um homem careca. Um beijo para vocês. É dificuldade são dificuldades que temos. Então, diante das dificuldades, o texto diz assim, Romanos 12, 17 e 18, não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, aonde for, nós precisamos fazer o que é correto aos olhos de todos. Todos são os amigos, os inimigos, os conhecidos, os desconhecidos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Difícil. Às vezes rola pega para capar em casa e os filhos só estão lá filmando. E quando rola uma dificuldade financeira, faltou alguma coisa, alguém deu um passo errado, os nossos filhos estão só observando. E mais cedo ou mais tarde eles jogam na nossa cara, eles vão fazer o mesmo ou o pior. Quando formos corrigir, eles vão lembrar a gente. Lembra? Naquele dia, pai e mãe, que rolou aquele probleminha em casa, e vocês quebraram o pau, vocês falaram, xingaram um outro, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Nos momentos difíceis, vamos lutar para errar o mínimo possível. Nas dificuldades, vamos respirar e pedir para que o Deus de paz esteja conosco, para que nós não venhamos a deixar um mau legado para os nossos filhos. Como reagimos em tempos de crise? Somos equilibrados e honestos? Somos perseverantes no que é certo? Mesmo que todos estejam errando, fazendo errado? Porque às vezes a gente vai no automático. Está todo mundo fazendo aquilo, nós vamos também. E não é isso. O povo de Deus é um povo sensível, é um povo delicado, é um povo observador, porque o nosso padrão é a perfeição. Porque Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. E eles esperam algo mais de nós como seus servos, como habitação de Deus, do Espírito Santo. Então nós precisamos ser mais equilibrados, precisamos ser honestos, nós precisamos perseverar no que é certo. O mundo pode estar do lado direito, está tudo errado, eu vou para o lado esquerdo, que é o certo, vice-versa. Não seguimos o mundo, seguimos a Deus, seguimos a Jesus. Lá na crise dá para, está todo mundo fazendo errado, o cara roubou lá, o caixa me deu o troco errado, que se vire, cada um no seu quadrado. Não. A gente tem que voltar lá e falar, fulano, você me deu o troco errado. Eu já fiz isso uma vez e o fulano ficou com raiva, de primeira mão ele ficou com raiva, que ele achou que ele tinha dado o troco errado e eu ia querer dinheiro. Eu falei, não, você me deu dinheiro a mais. Eu te dei R$20 e você me devolveu R$80. Eu falei, não. Você não me deu 100? Não te dei não. Eu te dei isso, era para você me dar as moedinhas de troco aí só. Nossa, muito obrigado. Mas no primeiro momento assim, olhou e é o cara querendo me roubar. E a gente tem que agir corretamente. Não. Olha, se você achar um dinheiro dentro de uma carteira que tenha um documento que identifica a pessoa, não é seu. Se você achar um dinheiro que não tem para quem dar, beleza. Desculpa, você não vai levar na delegacia não. Se levar lá, a galera vai dividir entre eles. Em qualquer lugar é assim. Então, assim, se você acha uma mala cheia de dinheiro e nessa mala, infelizmente, tem o WhatsApp de alguém, claro, você não vai devolver em mão beijada, você vai fazer uma pesquisa, você vai montar uma estratégia para saber se aquela pessoa é a dona do dinheiro e tal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso equilíbrio, a nossa honestidade, perseverar em fazer o que é certo, independente de quantas pessoas estão fazendo errado. Eu vou fazer certo. Quantas vezes já falaram isso para nós? Está todo mundo indo para aquele lugar lá e você está dizendo que não, porque lá vai dar ruim. Sim, vai dar ruim e eu não vou para lá.
Se o povo quer se jogar no poço, deixa se jogar. Eu tenho consciência, eu não vou me jogar com eles. Ah, mas é só você. Ah, o pessoal vai pegar mal. O importante é o Senhor não pegar mal comigo. Glória a Deus. O importante é eu chegar em casa e poder abraçar os meus filhos tranquilo, que ninguém vai bater na porta da minha casa dizendo que eu fiz absurdos lá fora. Então nós precisamos vencer nisso. E quando erramos com as pessoas, pedimos perdão, somos humildes e restituímos o prejuízo das pessoas. Você vê, o cristão ele tem... Gente, esse estudo de legado, a gente deu o título legado para os pais, mas assim, é uma vida cristã. É uma vida cristã aí fora, nas trevas. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos, quando erramos, voltarmos atrás e falar, pô, fulano, eu errei. É o que eu falei, esse dia eu dei uns conselhos para uma pessoa aí, entendendo que certo documento servia como determinada coisa, e depois eu fiquei sabendo, a Renata me ajudou lá, o documento não tem nada a ver. Eu liguei para o cara e falei, você precisa voltar aqui que nós precisamos conversar. Todos os conselhos que eu te dei, cancela, porque o documento não representa o que eu achava que representava. Errei e pedi desculpa para a pessoa, falei, vamos rever tudo o que eu falei. Apaga isso, aquilo, que você não tem direito nisso nesse momento. Ah, o pastor errou. A pessoa veio receber o conselho e o pastor errou. Mas a gente não sabe tudo não. A gente não é perfeito em tudo não. A gente busca com muito amor, com muita preocupação em ser exemplo para as pessoas. Mas não é fácil não. E os nossos negócios? Falamos a verdade? Não enganamos? Somos justos? Você vê, esse ponto 3 aqui, no Domênico ele fez menção de algumas coisas também, e mais esse ponto 3, se você juntar tudo isso que a gente precisa ser exemplo para deixar um bom legado, gente, nós vamos ser cidadãos excepcionais, para a glória de Deus, para a alegria nossa e dos nossos filhos, que o diabo pode se levantar do jeito que for, mas nunca o diabo vai falar para os nossos filhos que os pais não prestam. Não, isso aí ele não vai poder falar não, de jeito nenhum. E é um caminho bom para nós seguirmos, deixarmos esse legado em todas as situações, em todos os lugares. Nossos filhos estão nos observando sem que saibamos. O pastor comentou, fez um comentário da bom exemplo. Isso aí vale para tudo, né? Claro, toda a vida cristã. Semana passada eu ouvi uma pergunta que fez pensar, falar, se a sua igreja, e é claro, e igreja é composto de mais outro, e todos nós, mas vamos falar da nossa aqui, do nosso corpo que a gente pertence aqui, todo mundo aqui. Se a sua igreja deixar o bairro hoje, sair, se ausentar do bairro hoje, não tiver mais aqui amanhã, as pessoas vão sentir falta ou não? Ou vai estourar rojão de felicidade? Não estou falando um caso extra ali de alguém que um barulho que acho que incomoda. Estou falando, gente, de fazer a diferença. Se a sua igreja sair, as pessoas vão olhar e falar, cadê aquele pessoal ali dessa igreja? E aí? Então vamos repartir isso em células separadamente. Na sua rua, você, como pessoa cristã, você muda hoje. Será que seus vizinhos vão falar, nossa, que tamanho de perca que a gente teve aí com aquele vizinho que se mudou? Por causa do bom exemplo seu, do meu, dele. Então isso deixa a gente falar, uau, entendeu? Então, irmão, você vê que esse negócio de dificuldades, de erro, de tratar bem o próximo, de tratar bem o cônjuge, acaba envolvendo tanto a gente, como os nossos filhos, como os nossos vizinhos, como a nossa igreja, envolve tudo. É verdade. No trabalho, envolve em todos os lugares. Então a gente precisa deixar esse legado maravilhoso, para os filhos. Se a gente alcançar os filhos, nós já estamos alcançando os outros. Porque se a gente dá bom exemplo dentro de casa, a gente pode dar bom exemplo em qualquer lugar. É verdade. Agora, se a gente tem problema em casa, hoje eu até comentei aquele versículo que fala assim, se você não sabe administrar bem a tua casa, como você vai administrar as coisas de Deus? Hoje a gente controla os filhos até um determinado ponto. Depois eles já
o próprio, parece que é aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA, literalmente, é uma caca, é uma ECA, porque eles precisam, parece que está com 31 anos, eu acho, esse estatuto, já passou da hora de mudar, porque 30 anos atrás, um menino de 13, 14, 15, 16 anos era totalmente diferente. Hoje os caras comanda exércitos grandes aí de trevas, hein? Então a gente precisava rever isso aí. É só uma colocaçãozinha de um legado que está ficando de coisa que não vale nada, esse tal do ECA. Estavam comemorando o aniversário do ECA. O ECA precisa de tomar um banho. É um ECA mesmo. É um ECA ECA, que mesmo. nojo. Então, assim, os nossos filhos estão nos observando e hoje a gente é um pouco até que limitado depois de uma certa idade. Que quando a gente vai repreender, eles falam, não, pai, eu vou chamar o conselho tutelar. E rola essas palhaçadas. E se o filho falar na escola que levou uma surra do pai ou da mãe, ficou de castigo, alguma coisa desse tipo, e ainda souber que é cristão, nossa, 2 anos de aconselhamento psicológico. Para nós, não é para os nossos filhos que querem tomar o caminho errado, não é para nós que tentou direcionar eles no certo, né? Então, muitas das vezes, ou sempre, nós devemos compartilhar com os nossos filhos as nossas dificuldades, os nossos erros, para que lá na frente eles não cometam os mesmos, eles não precisam sofrer como nós sofremos. Eles têm a gente como exemplo bom de decisões boas e decisões ruins, mas para isso a gente precisa ser amigo deles, porque daí a gente pode compartilhar, filho, isso que você está passando aí, eu tomei uma decisão errada, eu fiz errada, a mesma coisa que você está fazendo. Pai, mas eu sou safo e não sei o que. Ela falou, não, só estou te dando um toque. Eu peguei esse caminho que você pegou e deu assim, assado. E hoje eu estou aqui, nessa posição. Eu poderia ter, naquele ponto, eu poderia ter mudado. Então, a gente vai continuar tentando, lutando, para deixar o melhor legado para os nossos filhos, através dos nossos exemplos, com o próximo, com o cônjuge, nas nossas lutas e dificuldades, que somos humanos. Não existe pastor, líder, crente, super crente. Existe uma galera aí que bota umas fantasias de vez em quando aí de crente e queima o filme da gente. Existem pastores que pagam de santões aí, que não conversa, que não age, que não cheira ovelha. Sai fora, sai. Como disse um irmão hoje para nós, chuta que é macumba. O pastor me fez lembrar aí assim, a questão dos filhos não ouvirem os pais. Eu lembro que há 22 anos atrás, 23 anos atrás, a casa que a gente mora foi construir, meu pai ele falou o seguinte, vamos arrumar um arquiteto, um engenheiro e pagar uma planta e fazer um projeto e seguir aquele projeto, que faz uma vez só. Gente, acho que na casa dos 21 anos, 22, eu falei, não, pai, que planta é muito caro, sei lá, né, 2 mil, 3 mil. Não, folha de sulfite, me dá uma folha de sulfite A4, faz um quadrado, divide, assim, pronto, tá tudo filé. Gente, pelo amor de Deus, o tanto de parede que eu já derrubei, construí, fiz, porque depois esqueceu do conduíte de TV a cabo, de internet, tomada, era para isso aqui, não era para lá, onde vai escada, não vai escada. Meu Deus do céu, resumindo, só uma experiência pequena, né, em relação a isso aí, o gasto foi muito maior. O tal do conselho. Mas fazer o quê? Eu perdi o cabelo, não foi à toa. É verdade? O mundo diz que se conselho fosse bom, a gente vendia. A Bíblia já diz que na multidão de conselhos, há sabedoria na multidão de conselho, e nós estamos recebendo o quê? Olha isso. Conselho, sabedoria, para praticar sabedoria. Verdade. Mas, assim, o mundo sempre vai estar em contramão ao legado maravilhoso que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Total. Nossos filhos estão observando. Como lidamos com as coisas de Deus? Como lidamos com as coisas de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, beleza, mas façam tudo para a glória de Deus.
Meu Deus do céu, você tem que expressar. Vai fazer um serviço de casa? Excelência. Uma coisa simples, para a glória de Deus. Se a gente empenhar e na hora a gente tentar trazer a memória, que tudo que formos fazer para a glória de Deus, falar, se Deus estivesse recebendo isso aqui que eu estou fazendo, tudo é uma conversa com alguém, é um serviço simples, é um serviço mais complexo, tudo para a glória de Deus, como seria? E aí? Como é o seu relacionamento com Deus? Levamos Ele a sério? Ou Deus é bom? Afinal de contas, Deus é amor. Não, se Ele é amor, Ele é maravilhoso. Gente, Ele é amor. Junto com o pacote do amor, vem a justiça. Justiça é justo. Tem aquele molde dele, de justo e cheio de misericórdia. Tá? Deus odeia tudo que é contrário à vontade dele. E Deus não perdoa ninguém que não se arrependa. Entendeu? Então, assim, como levamos eles? Porque, Deus é bom, o tal do bom. E falar, não, mas, Mara, se você estiver aí, igual assim, Mara, não, Mara é gente boa, Mara é, afinal de contas é irmã de igreja, nossa amiga. Mara, você vai cobrar de mim o lanche? Você vai dar um sorvete de graça? Não, nós somos amigos, faz mais barato, poxa. Gente, pelo amor de Deus, amigo, que considera amigo, paga o preço justo e ainda dá uma caixinha para glorificar o Senhor, para que todo mundo olhe e fale, o que aquele caboclo tem de diferente aí quando parar na frente da lanchonete dela, aí de repente seus funcionários vão lá e falam, é uma pessoa que fala de Deus e passa até a dar mais crédito no que ele fala, porque é uma pessoa que faz tudo para a glória de Deus. Tá? Eu levo Deus a sério? Será que a gente leva como Deus merece? Não como a gente acha que Ele merece. Não, é um emprego, eu tenho que chegar no horário. Se eu chegar 10 minutos atrasado, eu levo uma advertência. Não, mas é igreja. A igreja não tem problema, é 10 a 15 minutos, meia hora. Eu estou falando comigo, né? Situações que a gente errou, é o que eu falei, a gente tem que crescer. Começa um ano de um jeito, nós não podemos terminar final do ano do mesmo modo. A gente tem que estar sempre melhor do que como começamos. Ou estou falando besteira? E aí, qualquer coisa, vocês me puxam a orelha aí. Levamos Deus a sério? Somos compromissados com Ele e com a alegria e com a igreja e somos obedientes à igreja? Quantas vezes nossos filhos nos surpreenderam orando ou lendo a Bíblia? Seu filho, ele dá um flagrante em você, pegando você lendo a Bíblia, pegando você fazendo oração, de repente tendo intimidade com Deus. Seu filho já te falou isso? Eu tenho lembranças, gente, pequeno, acho que uns 12, 13 anos, eu e meus irmãos, casa de pobre, 3 cômodos, beliche nos cômodos para todo mundo, 5:30, 6 horas da manhã, aquele dia quase amanhecendo, eu ouvindo aquela vozinha, e de repente aquele negócio meio dormindo, meio acordado, você virar de lado, olhar, eu tenho lembranças da minha mãe orando no quarto, Deus cuida de cada filho, faz assim, e é claro, a gente é novo, vira de lado. Minha mãe pegava propositalmente, escrevia versículos bíblicos e colocava em lugar estratégico, dentro do vaso sanitário, na tampa, na hora que abrisse. Porta de geladeira. Minhas irmãs, elas não deixariam mentir não, viu? Então, assim, nossos filhos estão nos observando. Nossos filhos estão observando sem que a gente perceba, sem que a gente saiba. Você está deixando um bom legado espiritual para os seus filhos? Tá. Se não tiver, vamos corrigir a rota, vamos fazer o correto hoje, porque ainda dá tempo. Deus abençoe. É verdade. Amados, para você não esquecer, os nossos filhos estão nos observando e nós estamos deixando um legado com relação ao casamento, os nossos cônjuges. Existe muita divergência na sexualidade quando o casal não é um exemplo na fé com relação à vida conjugal, de amar, de ser fiel, de respeitar, como o Domênico leu lá no começo,
que às vezes as mulheres não gostam muito daquele texto, que parece meio que machista, mas não, é como se fosse ao Senhor. O respeito é mútuo, é recíproco, sempre tem que ser assim. Então, assim, os nossos filhos estão observando, e às vezes eles podem perceber que somos homens ignorantes, e eles vão criar um ranço com Deus. E depois, para tratar isso, não é brincadeira. O pastor Luiz, ele trabalha isso com a nossa juventude, com o pessoal, e às vezes dá para observar que a pessoa não se entrega a Deus de uma forma maravilhosa, porque sofreu muito na mão do pai, sofreu muito na mão da mãe. Então a gente precisa observar isso. Nós precisamos observar, viver melhor, tratar melhor o nosso próximo, porque os nossos filhos estão observando, e se a gente começar a tratar mal as pessoas, eles também vão passar a fazer a mesma coisa. Nas nossas dificuldades, os nossos erros, vamos compartilhar com eles. Vamos, com humildade. Nós não somos super pais, nós não somos perfeitos, e tudo no Senhor. E por fim, né, que o Domênico falou, como nós lidamos com as coisas de Deus. Lá em casa, como que é o papai e a mamãe crente, são líderes, em casa, como que são? São um capeta? Ou como diz lá o Kleber, né, o Satanás? A gente precisa tomar cuidado com tudo isso. São legados que nós vamos deixar para os nossos filhos. E esse ponto que o Domênico falou aqui, quantas vezes nossos filhos nos surpreenderam orando ou lendo a Bíblia. Pegaram a gente assim no fraga mesmo. Pai, o que você está fazendo aí de joelho? Meu filho, eu estou orando. Estou orando por você, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela igreja, tal. Pô, pai, o senhor não sai de ficar lendo a Bíblia. Filho, porque quanto mais nós conhecermos, mais perto estamos do Pai, mais perto, mais fácil o Senhor vai nos usar para abençoar as pessoas. Você vê, a gente sempre tem uma palavra, se eles nos pegarem de surpresa, que vai marcar a vida deles, né? Não importa se você tem ou não tenha recebido um bom legado do seu pai e da sua mãe. Acabou isso. O meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou. Não. Se esses pisaram na bola, o paizão do céu, o nosso irmão maravilhoso Salvador, o Espírito Santo, não pisa na bola. É verdade. Não vacila. Se esses nos abandonarem, o Senhor não nos abandona. Então, assim, não fica colocando às vezes desculpa. Precisa de ser tratado, ser ouvido, ser aconselhado, ser direcionado, buscar restauração e tal. Legal. A gente está aqui para isso, e a palavra de Deus faz isso. E Deus faz isso através do Espírito Santo. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não esquecerá de nós. Então, assim, já tem uma promessa para quem é maltratado aí pelo pai e pela mãe, ou foi lá no passado e agora, não cometa o mesmo erro, pelo amor de Deus. Não faça isso com seus filhos. Uma vez eu vi, claro que o pastor falou brincando, né? Os nossos pais bateram na gente, agora que é a nossa vez, proibiram. Não. Os nossos pais agiam daquele jeito, o mundo mudou muita coisa hoje, e um bom aconselhamento na direção do Senhor faz um efeito gigantesco, né? Deus espera de cada um de nós que imitemos o bom legado que Jesus, o nosso Senhor, deixou para nós. O legado que Jesus deixou para nós é maravilhoso, maravilhoso. Que nesta noite possamos assumir um compromisso diante de Deus e de sermos melhores pais, filhos, cristãos, deixando assim um bom legado para a nova geração. Então, assim, a nova geração não pode, em nós, vamos falar de Igreja Vida Plena, os homens, as mulheres, os servos de Deus, os discípulos do Senhor da vida plena, precisa sempre pensar em deixar um legado. Deixar um legado. Os professores das nossas crianças, deixar um legado para as nossas crianças. Os irmãos que servem, deixar um legado para a próxima geração que vai servir. Então, é assim que nós precisamos seguir, meus irmãos. Nós fazemos o melhor, e fazendo o melhor, nós deixamos o melhor para a nossa descendência, a nossa geração. Nós não vamos ficar para semente. Se Jesus quer deixar a gente vivo aí até que soe a trombeta, beleza. Mas nós precisamos estar todo dia preparado para que o Senhor, se chamar, nós estamos prontos. E deixamos um excelente legado para a glória de Deus. Deus abençoe, meus amados. Foi muito bom. Acabou. Olha, falta 1 minuto. 1 minuto para o nosso tempo.
Deus abençoe. Nós amamos vocês, estamos felizes com vocês. E o nosso amado Domênico, ele vai nos abençoar orando, né? Glória a Deus. Maravilha. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. E aprendido tanto quanto também. Tá? A nossa intenção é que nossos filhos sejam melhores do que nós fomos. Não é o melhor por causa de situação financeira, não. É gente. É ser sal na geração deles, tá? Daqui até enquanto durar umas 3 gerações para frente, talvez não vão lembrar nem da sua face, dos seus netos, dos filhos dos filhos, mas vão falar o seu nome, para a glória do Senhor, tá? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa. Nós aprendemos. A palavra sua não tem mistério, Senhor. O Senhor fala e nossos ouvidos ouvem. Vem para o nosso coração, essa palavra vai germinar, vai dar frutos. Estamos todos aqui, Pai, querendo de verdade sermos verdadeiros, Pai, como pais que deixam um legado, Senhor, para filhos biológicos e filhos espirituais, Senhor. Que se nós ainda, algum de nós, do nosso corpo aqui, Pai, a sua igreja na terra, não compreendeu o que o Senhor quer, Pai, é simplesmente falar, Pai. Quem vai convencer é o Espírito Santo, Pai. Mas é a gente abrir a boca, falar, viver a sua palavra, amar o que a gente faz, falar com toda a simplicidade, Senhor. Mas que as pessoas olhem e falam, existe amor, existe verdade no que Ele fala, Pai. Convicção. Porque se nós não amarmos a sua palavra, não sermos simplesmente nada mais, nada menos do que apaixonados por Ti, Senhor, vai ser simplesmente palavra, letra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, Te louvamos pela vida de cada um, Senhor, que disponibilizou uma atenção, um empenho. A gente sabe, Pai, que ainda não é o mesmo aproveitamento quem está em casa do que uma célula ao vivo e a cores, Pai. Vizinho toca, o cara passa vendendo churros na rua, o ovo na rua na hora da célula, e não dá para ouvir, e fica tudo muito difícil, e o filho mais novo briga com o mais velho, e assim por diante. Senhor, mas em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, que se dedicou, se empenhou, Pai, que prestou atenção, tentou focar na Tua palavra, Pai, para que não perdesse nenhuma instrução do céu, porque nós não estamos aqui em nosso nome, Senhor, nós estamos aqui, Pai, em nome do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser realmente Pai, como o Senhor é Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai querido. Abençoa e guarda cada um que esteve conosco. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.